Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Educarte. Eu sou a professora Rosiane Silva, né? E estou aqui a convite da Mara para lecionar esse super simulado para vocês, né? 10 questões aí de múltipla escolha baseada na sua banca. Exatamente, na sua banca. Principalmente você, aluno e aluna, concurseiro e concurseira, né, que irá fazer a prova de professor voltado para a Bahia, tá? Esse simulado foi elaborado exatamente como a sua banca pode vir cobrar na sua prova, tá? Questões com múltiplas escolhas interpretativas e a partir de agora eu trouxe para vocês 10 questões, iremos responder essas 10 questões. O material já foi disponibilizado para vocês, tá? Caso quem ainda não conseguiu fazer a impressão desse material, aconselho estar com um papel e uma caneta, porque vem muita, mas vem muita informação mesmo, tá, pessoal? É sempre uma satisfação, eu sempre digo isso. Eu, como professora, né, eu sempre falo aos meus alunos e sempre reafirmo que é uma honra, é uma satisfação, é um amor imenso estar ensinando e, através da educação, transformar vidas, tá? E eu espero que esses pequenos simulados aí, que futuramente podem vir ser disponibilizados, ou até mesmo nessa aula de hoje, possa abrir os horizontes, possa abrir a sua mente para que você então alcance o seu tão sonhado cargo público, tá? Seja bem-vindo à educação, seja bem-vinda à educação. A educação é de todos, o acesso é universal, é o seu direito humano e não tem mais nada de lindo neste mundo para mim que a educação não possa transformar, tá? A vida, ela se torna bonita quando a gente adquire conhecimento, quando a gente transmite esse conhecimento, quando a gente vê o nosso aluno ou a nossa aluna conquistando sucesso, tá? Então, principalmente você, aluna que irá fazer essa prova voltada para o concurso público da Bahia, para a carreira educacional, fique esperto que as questões aí foi pensada, elaboradas com carinho para você, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Simulado vai estar na tela, pessoal. Vamos lá. Simulado Banca FCC. Sou a professora Rosiane Alves, tá? Sigam a Educarte no Instagram, Educarte Concursos, tá? Esse aqui é o Instagram da Educarte. Fiquem à vontade para seguir a página, indicar a página, né? Interagir conosco em nossas publicações. Sempre que possível, estaremos publicando aí atualizações dos nossos perfis. Então, vem com a gente porque vai ser sucesso, pessoal. Vamos iniciar então a nossa correção, né? Questão número 1. Vamos responder comigo aí. Podem interagir no chat, tá? Mandem suas perguntas aí, tá? Mandem suas respostas aí, sem medo de ser feliz, tá? O importante, não tem que ter medo de errar, tem que ter medo de não tentar, ok? Então vamos lá. Questão número 1. De acordo com o artigo 26A da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, perante a LDB, torna-se, né, obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, seja ele público ou privados, né, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. De acordo com a lei, tais conteúdos deverão ser ministrados, deverão ser lecionados, né? Quando a gente fala ministrados, deverão ser lecionados. Letra A.
em toda e qualquer disciplina. Olhem só. Então, o conteúdo, né, de história e cultura afro-brasileira indígena, tá? Que se tornou obrigatório. Ele deve ser ministrado em toda e qualquer disciplina na qual o docente sinta-se à vontade para abordar a multiculturalidade de forma respeitosa e democrática. Ai, que alternativa, né? Alternativa tentadora, mas vocês acham realmente que é a letra A? Vamos deixar ela por último, porque ela diz o seguinte: em toda e qualquer disciplina na qual o docente aqui no caso, professor. Então, ó, o professor, ele sinta-se à vontade para abordar a multiculturalidade de forma respeitosa e democrática. Pessoal, independentemente o professor, o docente, ele deve abordar a multiculturalidade, sempre de forma democrática e respeitosa, seja ela qual for a cultura, seja ela qual for o contexto. O professor ele precisa trabalhar a ética. Então, ele não vai trabalhar a história e cultura afro-brasileira e indígena se ele se sentir à vontade, né? Porque é o mínimo que nós devemos ter perante outro ser humano, né? Respeito e ter a questão do fornecimento da democracia. É um direito meu, é um direito seu. Então, essa questão, ela tentou ficar bonita, mas a gente já encontra o erro, tá? Aonde o docente sinta-se à vontade. Não, entendem? Ó, em toda e qualquer disciplina na qual o docente não depende do docente, depende do que é proposto, do que deve ser trabalhado, do que é ensinado, tá? Então não é alternativa letra A. Quando a gente volta para a tela, tem aqui, ó, B, imprescindivelmente no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileira, tá? Vamos ver a C. Por opção, ó, por opção da direção escolar, nas diferentes disciplinas escolares, a partir de acordo comunicado previamente em cada unidade escolar por sua equipe diretora, garantindo assim o direito à autonomia e à livre escolha. Não faz nem sentido, né, pessoal? Se é por uma opção da direção, como que vai ser a questão do direito de autonomia e de livre escolha? Se isso está restringido à questão da opção da direção escolar. Então, não é a letra C, tá? D. De maneira a evitar o aprendizado escolar de características que remetam a rituais religiosos que façam parte de cultos, festas ou cerimoniais, sejam estes afrodescendentes, africanos ou indígenas, não vai evitar o aprendizagem escolar, tá? Não evita, não. Então, aqui, pra gente, a resposta mais coerente com que condiz com o que a questão está pedindo, né? Então, de acordo com a lei, tais conteúdos eles deverão ser ministrados imprescindivelmente no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileira. Mas vem cá, pessoal, a questão de trabalhar o conteúdo de história e cultura afro-brasileira e indígena, ela tem que estar vinculada somente à área de ciências humanas? Não, tá? Imprescindivelmente no âmbito de todo o currículo escolar. Então, todo o professor, seja ele de qual disciplina for, ele pode e ele deve trabalhar a questão da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? Já foi seu tempo em que a questão de cultura, de promover esse acesso, eram só dos professores de ciências humanas,
tá? Hoje em dia a BNCC, ela traz exatamente essa interdisciplinariedade, aonde professores de áreas diferentes podem estar trabalhando junto para suprir, para desenvolver habilidades e competências diferentes. Eu, como professora de história, posso trabalhar com um professor de matemática. O professor de matemática pode trabalhar com o professor de língua portuguesa. O de língua portuguesa pode trabalhar com o professor de inglês, assim como o de história pode trabalhar com ambas, tá? Então, prestem bem atenção nisso, lembrem-se sempre disso. Não está vinculado somente a artes, história ou sociologia, não. Especialmente, mas esse conteúdo ele deve fazer parte de todo o currículo escolar, ok? Então, ó, quando a gente coloca na tela de novo, questão número 1, a gente tem como gabarito aqui letra B. Letra B, então, é o nosso gabarito aí da questão número 1, tá? Dois, a escola é um lugar privilegiado de aprendizagem, socialização e combate às várias formas de discriminação, assim como elemento fundamental para. Então, a questão traz para a gente o seguinte, que a escola é um lugar, então, privilegiado, onde a gente pauta a questão da aprendizagem, socialização e combate às várias formas de discriminação, né? Então, assim sendo como elemento fundamental para. Então, a escola é um elemento fundamental para quê? Letra A prevenção de conflitos e de desvios de comportamentos que prejudicam o convívio harmônico entre os alunos. O elemento fundamental, realmente, né, que tudo isso acontece, que já que a escola é um lugar privilegiado de aprendizagem, de socialização e combate, é somente a prevenção de conflitos e de desvios de comportamento? É só prevenir, né? B, desenvolver mecanismo de compensação. Será realmente que a escola, por ser um lugar privilegiado, ela realmente tem um elemento fundamental da compensação, né? Das desigualdades sociais e culturais dos alunos oriundos de famílias com baixa escolarização? Letra C, a escola, que é um lugar privilegiado de aprendizagem, de socialização em combate às várias formas de discriminação, assim como elemento fundamental para o desenvolvimento da autonomia. A escola realmente ela vem para o desenvolvimento da autonomia? Sim, pessoal, da capacidade crítica e aquisição, ampliação da consciência sobre os direitos humanos. Alternativa corretíssima, pessoal. A escola, né, além de ser um lugar privilegiado, ela tem como elemento fundamental realmente o pleno desenvolvimento do educando. Exatamente esse pleno desenvolvimento, né? Desenvolvimento da autonomia, né? O que a BNCC mais trabalha hoje em dia na questão do projeto de vida é você trazer o seu aluno para ser protagonista, para o seu aluno sair do ensino médio entendendo qual é o seu exercício da plena cidadania, voltado também para o mundo do trabalho. Então, sim, o elemento fundamental da escola é o pleno desenvolvimento do educando, tá? Todos os aspectos é educação integral. Eu sempre falo que educação integral e ensino integral são coisas... educação integral e tempo integral são coisas diferentes. Tempo integral, o aluno passa o dia na escola. Educação integral é quando você desenvolve todos os aspectos do educando, tá? Então, a nossa resposta da número 2 aqui, a alternativa é a 3. O desenvolvimento da autonomia, da capacidade crítica e aquisição, ampliação da consciência sobre os direitos humanos.
Letra C, tá? Então, o elemento fundamental também não é a letra D. A preparação dos alunos à vida adulta e produtiva, objetivando a sua inserção no mercado de trabalho. Não é simplesmente isso. Eu não vou formar o meu aluno simplesmente para o mercado de trabalho. Eu vou formar o meu aluno para que ele tenha pleno desenvolvimento e que ele saia da escola, que ele saia principalmente do ensino médio, entendendo o seu lugar na sociedade, entendendo os seus direitos, entendendo a sua consciência, exercendo a sua responsabilidade. Então, gabarito aqui, ó, letra C, tá? Gabarito, então, letra C. Questão 3. Em relação ao direito, então a questão já vou grifar aqui, porque muitas vezes a gente confunde as alternativas, porque a gente já tem um prévio conhecimento e a gente acaba assinalando a questão errada por não interpretar o enunciado. Lembrem-se, ler é diferente de interpretar. Você lê e interpreta. Você faz os dois juntos, ok? Então, questão 3, pessoal. A questão 3 diz o seguinte: em relação ao direito. Então, a questão quer saber do direito. Em relação ao direito à educação da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 90, estabelece que, letra A, o acesso à escola pública e gratuita deverá ser em escolas definidas pelo órgão competente de administração. B. A definição dos critérios avaliativos da escola são de competência da equipe gestora da escola, podendo o conselho escolar acompanhar o processo de atribuição de notas. C. É direito dos pais ou os responsáveis que têm a obrigação de acompanhar os estudos de seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. D. É direito dos pais ou os responsáveis ter ciência do projeto pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Pessoal, olha só a pegadinha aqui, tá? A pegadinha tá aqui. Direito, né? Então, a questão quer saber de direito. Então, preste atenção. Ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente fala do Estatuto, tá? Então, a gente está falando aqui do artigo 53, tá? No artigo 53, no parágrafo único, vamos lá. Então, o parágrafo único do artigo 53, ele vai dizer o seguinte: é direito dos pais ou os responsáveis, tá? Ter ciência, quando a gente fala ciência, conhecimento do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Quando eu disse para vocês que tem pegadinha, percebam que o enunciado, ele fala de direito. E a única alternativa que trata de direitos aqui é a letra D. Porque a letra A, ela fala de acesso à escola pública e gratuita, deverá. Então, aqui é um dever. Mas só que nem é definida pelos órgãos competentes da administração, tá? O B, a definição, né, dos critérios avaliativos da escola, aqui não fala de direito, aqui fala de competência, né? Essa alternativa também está errada, tudo bem? E os pais, os responsáveis, a obrigação. Então, percebam que nenhuma das alternativas A, B ou C, eles falam de direito. Eles colocam outras palavras, deixam a alternativa totalmente errada, porque, né, as três alternativas não tem nada a ver com o enunciado. Então, percebam que a única alternativa que compete aqui pra gente,
com base na explicação aqui do Estatuto de Criança e Adolescente, do artigo 53, o nosso gabarito aqui, então, é letra D, tá? Letra D, questão 3. Questão de número 4, vamos lá. A Lei Federal número 13.415, de fevereiro de 2017, introduz alterações na Lei 9.394, de 96, a LDB, ou conhecida como LDB, tais como a que estabelece que a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, né, ó, BNCC, definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, em conformidade com diretrizes do Conselho Nacional de Educação, o CNE, nas seguintes áreas do conhecimento. Então, quando a gente pega aí, nessas seguintes áreas do conhecimento, a gente pode desmembrar da seguinte forma. Linguagens, ensino médio, tá, pessoal? E suas linguagens e suas tecnologias. 2. Matemática. E suas tecnologias. Nós temos aqui 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. E nós temos aqui o 4, né? Ciências humanas. E sociais aplicados. Ciências humanas e sociais aplicadas, tá? E aí, quando a gente vai na LDB, nós iremos lá no artigo 35A. Artigo 35A, ela traz isso pra gente. Ela diz que a Base Nacional Comum Curricular, ela definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Aí eles desmembram dessa seguinte forma aqui, igual eu coloquei para vocês, tá? Linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, vamos ler a questão de novo. Com base nessa explicação, nós iremos achar a alternativa correta. A Lei Federal número 13.415, de fevereiro de 2017, introduz alterações na LDB, tais como a que estabelece que a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, em conformidade com diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Letra A, ciências humanas e sociais? Sim. Ciências exatas e da Terra? Não. Ciências biológicas da saúde? Também não. Letra B, ciências exatas da Terra? Não. Ciências biológicas e da saúde? Não. Literatura? Não. Línguas modernas e educação artística? Também não. Então, nós temos aqui letra C, linguagens e suas tecnologias? Sim. Matemáticas e suas tecnologias, ok. Ciências da natureza e suas tecnologias, perfeito. Ciências humanas e sociais aplicadas, sem erro, tá? Então, aqui nós, de cara, já encontramos aqui
a nossa alternativa correta, que é a letra C, né? Que está exatamente igual eu coloquei para vocês aqui. Então, a gente já sabe que não é a D, porque parte do comum do currículo e parte diversificada, respeitada a diversidade regional e local. Lembrem-se que a questão, ela pediu as áreas do conhecimento, tá? Então, as áreas do conhecimento, quando se refere ao ensino médio, é dividida dessa forma aí, dessas 4 formas, tá? Então, aqui o nosso gabarito, então, é a letra C. Cuidado para vocês não confundirem D com C, tá? São coisas distintas. A área de conhecimentos, nós temos linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Vamos dar continuidade, então. Vamos lá. Questão 5. Vamos lá para a questão de número 5, né? A Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca é sobre princípios políticos e práticos na área das necessidades educativas especiais. Mas para a gente responder essa questão, né? Olha só. Para a gente responder essa questão, vamos entender o que é, para que serve a Declaração de Salamanca. Depois que a gente entender pelo menos e responder essas 3 perguntinhas, o que é, para que serve e como funciona, aí a gente responde a questão, tá? Então, de novo, material na tela aí para vocês, falando sobre a Declaração Salamanca. Leiam essa primeira parte, pessoal. Leiam aí, que eu já vou ler junto com vocês. Leiam a segunda agora. Agora leiam a terceira. Então vamos lá, né? Adotada por aclamação na cidade de Salamanca, Espanha, neste 10º dia de junho de 1994, década de 90, né? Mundial em Educação Especial, organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a Unesco, realizada em Salamanca entre 7 e 10 de junho de 1994, tá? A Declaração de Salamanca é uma resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, políticas e práticas em educação especial. Então, adotada em Assembleia Geral, ela apresenta os procedimentos padrões das Nações Unidas para a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência. Ou seja, o documento da Declaração de Salamanca, ela vem para reforçar o direito a uma educação de qualidade, né, que considere as características e os interesses únicos de cada educando, evitando-se, assim, discriminações e a exclusão escolar. Nesse sentido, propõe que as escolas se organizem e se capacitem para atender a todos. Preste atenção, o acesso e permanência do aluno é um direito. É previsto e assegurado pela legislação. A educação ela é de acesso universal para todos. Não exclui ninguém. Dentro de educação não existe excluir. A gente inclui. Eu sempre falo, a gente inclui, a gente abraça, a gente acolhe, a gente cuida. Lembrem-se disso, tá? Então, esse é um parâmetro geral da Declaração de Salamanca, tá? Uns contextos históricos bem tranquilos aí e o significado, então, dessa declaração. A partir de agora,
a gente responde então a questão de número 5. Vamos lá? Vem comigo, material na tela. Simbora, pessoal! Então, a Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Letra A. Prescreve. Prescreve para crianças com necessidades especiais novas práticas educacionais multidisciplinares que integrem as áreas pedagógicas, terapêutica e ocupacional. A Declaração de Salamanca realmente ela prescreve? Presta atenção, pessoal, ela não prescreve, tá? B. A Declaração de Salamanca, ela propõe que a trajetória das crianças com deficiências na escola regular seja definida por meio da avaliação somativa e da progressão automática. Ela não vai propor isso aqui não, pessoal. O documento, ele não propõe. Até porque o intuito do documento, né, é fazer o direito à educação de qualidade, reforçar esse direito, tá? Aonde respeite as características, as peculiaridades de cada educando, aonde você evita o processo de exclusão, tá? D, C, propõe de novo, né, que crianças com necessidades especiais nas escolas regulares recebam apoio instrucional adicional no contexto de currículo diferente e construído a partir de suas demandas singulares. Pessoal, a Declaração de Salamanca também não propõe isso. Na verdade, a Declaração de Salamanca, o documento, ele refere-se, tá? Ele refere-se a um conjunto de propostas. Então, a Declaração de Salamanca, ela é um conjunto de propostas educativas que beneficiam tanto crianças com deficiência quanto aquelas consideradas superdotadas. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar ou ler questões sobre a Declaração de Salamanca, vocês irão lembrar disso, que ela é um documento que, além de reforçar o direito à educação de qualidade, ela também refere-se a um conjunto de propostas educativas que beneficiam tanto crianças com deficiência quanto aquelas consideradas, então, superdotadas, ok? O documento de Salamanca, ele visa, então, o acesso democrático à educação, o acesso onde a gente tem um processo de equidade, tá? Então, gabarito aqui, letra T é o nosso gabarito. Questão 6, pessoal. A resolução do Conselho Nacional de Educação número 1 de 2021, que institui, né, as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, estabelece como uma de suas diretrizes a educação e aprendizagem ao longo da vida, né? Que, letra A, essa educação e aprendizagem ao longo da vida, que visa o quê? Busca destituir, realmente ela busca destituir as aprendizagens já integradas pelos estudantes por meio do conhecimento produzido na escola. Pessoal, presta atenção, aqui comigo, direto aqui comigo. Você nunca deve recusar ou ignorar o conhecimento prévio que o seu aluno já tem. Eu sempre falo para os meus alunos que eu aprendo com eles. Não é porque eu sou professora, que eu tenho esse papel, essa referência, que eu deixe de aprender com eles e que o meu único objetivo é ensinar. Não, da mesma forma que eu ensino, eu aprendo isso e existe uma troca. Graças à relação horizontal entre professor e aluno, que é pautado na democracia, no diálogo. Então, você não destitui o conhecimento prévio que ele já tem, ok? Então, cuidado com isso aí, tá? Material na tela de novo. Já sabemos que não é a letra A. Letra B. A educação e aprendizagem ao longo da vida que visa oportunizar acesso e aprendizagens não formais e informais, além das formais. Claro, acabei de falar para vocês que a gente valoriza o prévio conhecimento do aluno. Então, o conhecimento formal e informal é valioso, tá? Então, ó, não é a letra C, que diz que revela o desenvolvimento de atividades manuais,
de modo a contemplar as aprendizagens trazidas pelos estudantes, a gente não releva, tá? A gente aproveita, a gente agrega, tá? A gente não releva, porque relevar dá a ideia de levar de qualquer forma. Ah, vamos relevando aí, como der, né? Se puder. Então, letra D também não faz a questão de privilegiar, tá? Porque quando você tem uma ideia de privilegiar, é como se você estivesse privilegiando algo ou alguém. E dentro da educação, você não tem que privilegiar algo ou alguém. Você deve tratar todos com equidade, né? Todos são a sua prioridade ali. Então, também não é a letra D, que diz o seguinte: privilegia o aprendizado trazido pelos estudantes em detrimento das aprendizagens propostas pela escola. Não é privilegiar. A gente visa oportunizar o acesso a aprendizagens não formais e informais, além das formais. Então, aqui é a letra B, tá? Cuidado com as palavras privilégios aí, pessoal. Dando continuidade, então, do nosso simuladão de hoje, né? Uma breve explicação aqui para vocês. Olhem só. Uma breve explicação desta questão aqui, ó, da questão número 6, tá? Vou explicar para vocês o porquê que é a letra B. Olha só. Deixa eu só colocar aqui porque eu não coloquei, né? Olha só, pessoal. Artigo 46 da Resolução do Conselho Nacional de Educação, né, número 1 de 5 de janeiro de 2021, diz o seguinte: o artigo 46, ó, para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, né, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica que tenha sido desenvolvidos. Número 1. Em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou modos de cursos técnicos ou de educação profissional e tecnológica de graduação regularmente concluídos em outros cursos. 2. Em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos. 3. Em outros cursos e programas de educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante, ao que justifica o nosso gabarito B, né? É o item 3 do artigo 46, tá? Respaldo da legislação. Trouxe para você, além da explicação informal, eu trouxe uma explicação formal, tá? E o item 4 do artigo 46 diz que, por reconhecimento em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas. Ok, pessoal? Então, explicação aí bem tranquila para vocês sobre a nossa questão anterior aí de número 6. Vamos dar continuidade, questão de número 7. Vamos lá. A Lei Federal número 13.146 de 2015, em seu artigo 27, estabelece que a educação... Então, deixa eu colocar, grifar aqui para vocês, que fica melhor. Então, vamos lá. A Lei Federal, então, número 3.146 de 2015, em seu artigo 27, ela estabelece, vou trocar aqui a cor, então, do marca-texto, para a gente grifar o que ela estabelece. Ela estabelece que
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistemas educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, né? Então, é isso que traz o artigo 27 da lei, né? 13.146, que trata sobre os alunos com deficiências, tá? A pessoa com deficiência. Então, vamos lá. Considerando o estabelecido nesse artigo, a escola e seus profissionais devem, perante essa lei, perante esse artigo, com base nessa interpretação, né, do artigo 27, a escola e seus profissionais devem fazer o quê? Letra A. Ela deve assegurar a inclusão, educacional inclusivo, sim, dos alunos com deficiência de forma planejada e condizente com as necessidades de cada estudante. Olha só, encontramos a nossa resposta de imediato, porque a educação ela constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistemas de educação inclusivo em todos os níveis, né, e aprendizagem ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento, de forma planejada e condizente. Porque se você age de forma planejada e condizente, você tem o máximo desenvolvimento possível, né, com as necessidades de cada estudante. Então, de cara, aqui o nosso gabarito é letra A. Mas cuidado, não façam igual a professora que já risca o gabarito de primeira, sem ler as outras alternativas, tá? É porque aqui eu senti uma conexão com o enunciado, então a gente já marca. Mas olhem só, se caso na dúvida, leia de novo. Letra B diz o seguinte: desenvolver atividades das quais os alunos com deficiência consigam participar para não desestimular e integrá-los à turma. Pessoal, você tem que integrar, você tem que incluir o aluno, não é integrar, beleza? C. Solicitar a presença de um profissional que auxilie no cuidado com os alunos com deficiência para atender os demais estudantes. Pessoal, se o sistema é inclusivo, você deve fornecer meios planejados e condizentes para explorar o máximo de desenvolvimento dos alunos, tá? Então, não é solicitar. D. Promover a inclusão dos alunos com deficiências que possuam condições de desenvolver as atividades propostas pelos professores das classes comuns. Mas se eu promover a inclusão dos alunos com deficiência somente daqueles que possuem condições de desenvolver atividades propostas, e os outros que têm mais dificuldade? Eu não vou incluí-lo, né? Então, a D também não é. O nosso gabarito realmente é a letra A. É a letra A que está mais condizente aí com o que diz o artigo 27 da lei que trata sobre pessoas com deficiência, tá? A lei número 13.146 de 2015. Então, questão 7 aí, bem tranquila, bem explicadinha, bem de boa, né? Vamos então para a questão de número 8. De acordo com o artigo 32, então aqui já trouxe para a gente, né, o artigo 32 do Conselho Nacional de Educação, número 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa diretrizes curriculares nacionais. Quando a gente fala de diretrizes curriculares nacionais, DCN, tá? Só que essa DCN aqui da questão, ela está falando para o ensino fundamental. Lembrem-se, o ensino fundamental, ele é dividido em anos iniciais e anos finais, ok? Então, aqui a gente conhece como ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Anos iniciais do primeiro ao quinto ano. Ensino fundamental 2, do sexto
ao nono ano. Lembrando que o ensino fundamental, o seu período total de duração, ele dura duração de 9 anos, tá? Então, vamos identificar aqui a nossa resposta correta. De acordo com o artigo 32 da Resolução do Conselho Nacional de Educação número 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa diretrizes curriculares nacionais, que são as DCNs, para o ensino fundamental de 9 anos, a avaliação dos alunos, então aqui, ó, a avaliação dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo é redimensionadora da ação pedagógica. Para atender este quesito, os professores devem... O que os professores devem fazer no quesito avaliação? Letra A. Verificar os conteúdos que os alunos não assimilaram e desenvolver projetos interdisciplinares para que os estudantes aprendam. B. Decidir com os pares sobre quais critérios de avaliação devem ser adotados para aprovar ou reprovar estudantes? Será que realmente é verificar os conteúdos? Será que a aprendizagem do aluno ele está restrito somente a conteúdo? O conhecimento do educando não está restrito somente a conteúdo, tá, pessoal? A questão do educando, a gente não tem que decidir com outros professores quais são os critérios que a gente vai aprovar ou reprovar o aluno. O que a gente tem que perguntar é o seguinte: eu consegui desenvolver alguma habilidade do meu aluno? Eu falo, meu aluno pode não ser bom em física, mas em educação física ele é um excelente atleta. Qual é a habilidade que eu consegui desenvolver desse aluno? Quais foram as metodologias que eu fiz para alcançar aquele meu aluno? Né? A gente tem que ter esse olhar diferenciado com o nosso educando, tá? Então não é verificar e nem decidir de forma alguma. Então vamos lá. Utilizar instrumentos de avaliação diversificados, de modo a evidenciar os problemas de aprendizagem e de serem enfrentados. Pessoal, a gente pode até utilizar os instrumentos de avaliação, mas quando a gente fala de avaliação, não é para isso que a gente está falando, não, tá? O que condiz aqui mais é a letra D, quando a gente fala de avaliação. Então, ó, avaliação, realizar avaliações diagnósticas e formativas para identificar avanços e dificuldades de aprendizagem que permitam, então, regular a atividade de ensino. A partir do momento que você faz o diagnóstico do que seu aluno aprendeu ou não, você consegue fazer o processo formativo para regular, para corrigir, né, aquele aspecto que você sabe que seu aluno não desenvolveu. O meu aluno aprendeu as operações básicas, mas ele não consegue interpretar uma questão de língua portuguesa, né? Mas ele não consegue interpretar uma questão de matemática que exige interpretação. O meu aluno ele só lê. Ele é ótimo em operações, mas quando eu coloco essas operações em um probleminha lá que envolve operações básicas, ele não consegue diferenciar, né? Ele não consegue interpretar. Então, o certo é que perante a questão de avaliação, quando a gente fala dos nossos alunos, de fato, é realizar avaliações diagnósticas e formativas, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Realizar avaliações diagnósticas e formativas, tá? Para identificar os avanços e dificuldades de aprendizagem que permitam regular a atividade de ensino, tá? Então, ó, gabarito, letra D. Você irá identificar e você irá regular. Você identifica, você regula. Você identifica, você desenvolve. Esse é o intuito da avaliação, tá? Vamos dar continuidade, então, questão de número 9. Um exemplo aqui, né? Um exemplo, uma questão hipotética, uma situação hipotética aqui. Vamos lá. Exemplo hipotético, não. Uma situação hipotética, pessoal. Questão 9. Murilo é um adolescente de 15 anos que cursa o primeiro ano do ensino médio. Ele é um aluno que participa muito das aulas,
realizando perguntas aos professores e trazendo experiências de seu cotidiano com a intenção de exemplificar sua compreensão sobre o que está sendo estudado. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 90, a escola e seus profissionais devem, letra A, solicitar que Murilo leia mais e realize pesquisas para problematizar suas opiniões? Solicitar? De forma alguma. A escola e seus profissionais devem explicar para Murilo que o conteúdo tratado na escola se diferencia de sua experiência na vida pessoal, ou a escola deve ouvir os exemplos de Murilo e colocá-los em conversa como assuntos tratados na escola, ou a escola deve desconsiderar os exemplos do Murilo, pois não tratam de currículo formal. Percebeu que eu risquei a A e a D? Porque a gente não faz o processo de solicitar, a gente não impõe. E a gente também não desconsidera. Mas a gente precisa, ou a gente deve explicar para o Murilo que o conteúdo tratado na escola se diferencia de sua experiência na vida pessoal, ou a gente diz para o Murilo, né? E além de ouvir, além de falar, a gente escuta, né? Os exemplos de Murilo e a gente começa a colocar esses exemplos de Murilo, né, com os assuntos tratados na escola. Pessoal, a ideia é o seguinte: a BNCC, hoje em dia, ela traz pra gente ela traz uma nova realidade, uma nova condição, né? Ela traz uns normativos, que ela é um documento normativo. Então, assim, a BNCC ela traz para o professor que o professor ele não deve ignorar o conhecimento prévio do aluno. E nós tivemos uma questão bem parecida com essa. Então, todas as vezes que vocês ficarem com dúvidas, vocês vão analisar o seguinte: como que será ou como que é a minha relação com o meu aluno? Será que eu chego na sala de aula para explicar 2 mais 2? Se meu aluno perguntar o porquê, eu vou falar que é tanto, e vai ficar por isso mesmo? Ou eu vou considerar outras possibilidades do meu aluno? Eu digo para o meu aluno que 2 mais 2 são 4. Mas eu vou ignorar se o meu aluno disser que 3 mais 1 é 4? Vocês entendem? Então, os conhecimentos prévios que o aluno traz para a aula, que ele traz para o convívio escolar, não deve ser ignorado, tá? Então, cuidado com as pegadinhas da banca. Às vezes a questão é tão tranquila que a gente fala: ai, sério, a banca trouxe essa questão e a gente vai lá e erra, né? Porque dentro da educação não tem a palavra excluir, a gente inclui. Então, olha só, pessoal, nós precisamos ouvir os exemplos de Murilo e colocá-los em conversa com assuntos tratados na escola. A gente concilia com o currículo. Então, aqui a letra C. A gente não explica para o Murilo que o conteúdo tratado na escola se diferencia de sua experiência na vida pessoal. Até porque, se você trabalhar cartografia com o aluno, você pode pedir para o seu aluno montar um mapa, fazendo o trajeto ali do que ele faz até chegar na escola, entendem? Então, a vida do aluno, a experiência do aluno está vinculado, sim, tá? Com o seu conhecimento prévio. Então, é questão de número 9. Fiquem atentos com isso, com as pegadinhas, letra C, tá? Vamos, então, aqui. Vem aqui comigo, né? 10 questões aí, tranquilas, corrigidas, inclusive caiu na banca. Caiu na banca a FCC. Viu? Leitura e interpretação. Muitas vezes a banca ela já traz a legislação para você. Ela já fala de que lei que ela está falando. Ela já traz o artigo que ela está falando, né? E a gente aí sofrendo para decorar artigos. Pessoal, você precisa sim entender o documento. Você precisa interpretar o documento. Se possível, sim, gravar os artigos é ótimo. Saber de que número é aquela lei, perfeito. Mas vocês percebem que a maioria das questões a banca traz para a gente? O artigo, a legislação, e ela coloca a pegadinha nas alternativas. Eita, banca que gosta de fazer a gente sofrer, né? Mas eu sempre falo, quem vai fazer a banca sofrer somos nós, sendo aprovados nesse concurso. Fala assim, ó, me convoca que foi aprovado, que foi aprovada, ok? Então, vamos então para a nossa última questão. Questão número 10, meus amores. Vamos lá. Opa, questão 10. Diz o seguinte: a desigualdade educacional
no que concerne ao acesso, a permanência e a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, né, é uma situação existente em nosso país há muito tempo, apontando a necessidade de se promover a equidade para a superação da exclusão histórica que atravessa a escolarização básica brasileira. Para superar a desigualdade, os professores precisam. Então, aqui a questão está pedindo, né, para saber o que os professores precisam fazer para superar a desigualdade, que é uma questão histórica. Então, vamos lá. Letra A. O professor precisa conhecer os estudantes de modo a orientar o trabalho pedagógico para atender suas singularidades. Você precisa conhecer o seu aluno para atender as suas singularidades? Sim, pessoal. Você precisa conhecer o seu aluno. É por isso que existem reuniões pedagógicas. É para isso que existe um conselho de classe. É para isso que existe a questão de você ser um padrinho, uma madrinha de turma, né? Ter uma quantidade X de alunos ali para ser orientador, porque você precisa conhecer a realidade que o seu aluno está inserido. Porque você pode ser um professor nota 1000. Se o seu aluno não tiver 100% na escola, você não consegue fazer o seu trabalho 100%. Você não consegue ser um professor 1000. Por quê? O seu aluno ele não vai estar interessado. O seu aluno ele não vai achar um ambiente atrativo. Então você precisa entender a realidade que o seu aluno está inserido para você fazer com que essa realidade na escola para ele seja diferente, que ele sinta vontade de estar na escola, que ele queira estar na escola, tá? Então eu já trouxe de cara para vocês a nossa alternativa aqui, a letra A, tá? Porque os professores eles não precisam propor às famílias que auxiliam os estudantes nas atividades propostas, até porque é um direito da família, né, acompanhar, ter ciência do processo pedagógico. A gente não precisa falar para a família, olha, você tem que acompanhar o seu filho. Gente, é um direito e é uma obrigação ao mesmo tempo, né? A gente acompanhar o nosso aluno, o nosso filho na escola, tá? Então, letra C, estimular os estudantes a organizarem seu tempo para participarem de projetos de reforço escolar. Se o aluno não tem o interesse de ir na aula regular, imagine se ele vai no contraturno para o reforço escolar se a escola não é atrativa. Pensem comigo, pessoal. Então, a letra D diz o seguinte, ó. Separar. Nunca que a gente separa os estudantes que apresentam dificuldades para aprender daqueles que aprendem mais facilmente. Nosso gabarito aqui, sem medo de ser feliz, é a letra A. Você precisa conhecer o seu aluno. A partir do momento que você conhece, você consegue orientar o trabalho pedagógico para atender as singularidades, então, do seu aluno, ok? Tá? Então, ó, um beijo no coração. Fica bem. Foi uma honra estar com vocês aqui. Eu fico muito feliz em sempre estar sempre assim, né, que possível transmitindo conhecimento, porque vida de professor é corrido, mas sempre estarei à disposição para o que vocês precisarem. Eu estou sempre aqui, sempre falo e sempre irei dizer e sempre irei afirmar. Então, ó, tchau, tchau, pessoal, tá? Não esqueçam de seguir o nosso Instagram aí da Educarte. Eu sou a professora Rosiane e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!